Inaugurando a biblioteca do Telegídio, agora com outro espaço, nova roupagem, toda revitalizada. E vocês do médio estão passando toda hora olhando, né? Ficam tentando ver assim um pouquinho, já está abrindo. Estamos com um casal, a doutora Thelma Andrade, seu esposo Mano, por sinal estão chegando aqui agora, que trouxeram mais livros hoje. E estamos muito felizes na reta final da inauguração. E pode chegar aqui, vamos receber também uma ex-aluna muito querida. A doutora Thelma tem um doutorado em Física pela USP, professora da UFBA, aposentada finalmente, foi que escreveu o projeto da ERT. É uma dessas ex-alunas que voltam e dizem: estou aqui, como eu sei que também o doutor Alex e quem mais estiver com ele, estou aqui para manter essa casa viva, né? Está hospedada aqui no casarão conosco e já chegou, como eu disse a vocês, com o esposo, trazendo vários novos livros para a biblioteca. Estamos lá na fase final da arrumação. Mas a lecção de hoje tem dois objetivos. Um é a continuidade das lecções do mês de outubro, que estão tratando das vidas dos docentes atuais. Vocês estão ouvindo sobre a vida dos seus professores a partir deles mesmos. Nosso slogan para esse mês é "Cada docente uma história", e tem sido muito impressionante, né? E o docente de hoje é um ex-docente, mas como tão bem dito pela manhã pelo nosso João, ele continua vivo nas vidas que influenciou. Então hoje a vida é do professor Mário Moreira. Ele tem ainda uma filha que vive nessa terra, mora nos Estados Unidos, a doutora Letícia Moreira Broto, por sinal uma grande parceira dessa casa. Muitas das nossas realizações têm a ver com seu entusiasmo, sua participação, sua presença, mesmo estando distante fisicamente. E considerando o mês do professor, um grande professor, um ícone da educação e da docência, Mário Moreira, e o mês da reinauguração da biblioteca, que tem o seu nome, então a lecção de hoje é uma história viva que não morre nunca, porque o legado ficou para todos nós, né, e as gerações todas futuras. Quem vai apresentar a lecção de hoje, sob a orientação do Dr. Alex, que é o venerável mestre da maçonaria de Jaguaquara, ex-aluno dessa casa, mas está acompanhado de outra pessoa além dos alunos, Sim. Você apresenta depois então? Apresento. Tá. E os meninos que são demolês na maçonaria e muito queridos nossos, né? Inclusive João, um atual aluno muito brilhante. Antes desse momento da vida do professor Mário Moreira, deixa a doutora Thelma só dar uma saudação a vocês. Então, com certeza? Ok. Boa tarde a todas e todos. Estou muito contente de estar aqui. Fui aluna de Mário Moreira. Foi impressionante como fez bem as leituras, os livros, o convívio com os livros que ele me fez amar. E esse colégio ficou emocionada de me sentir como cada um de vocês aí sentado, que no futuro vai estar aqui também, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e quero agora ouvir essa história de Mário Moreira. Obrigada. Que bom. Esperamos, doutor Alex, o senhor pode fazer a introdução e apresentar os meninos, outro ex-aluno, ele ex-aluno, e aí tanto a doutora Thelma quanto o doutor Alex e quem mais está com o senhor, aqui é o nosso ensino médio, né? Hoje nós fizemos uma matrícula. Ao sair aqui do Salão Nobre, a vice-diretora pedagógica me chamou, Zena, e disse: venha ver aqui uma coisa, uma matrícula nova, um aluno novo, o colégio recebendo, e o pai disse que escolheu ter o Legídio porque olhou a postura dos alunos nos jogos da primavera. Ele passou lá, o ginásio de esportes aberto, ele entrou e disse: nunca vi isso, uma torcida organizada com a roupa própria. Viva esse ensino médio, né? Que vocês que estavam lá fazendo isso.
trouxeram alunos para o colégio. Parabéns, é uma turma maravilhosa. Fique à vontade. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Poucos lugares eu me sinto tão à vontade quanto aqui no Colégio Telegídio. Nesse colégio, nesse salão nobre, onde grandes palestras eu pude assistir, palestrantes como Carlos Goulart, Mário Moreira, Jalon, para citar apenas 3. E a última vez que estive aqui apresentando algum trabalho, o professor Mário estava presente. Foi um motivo de muita honra tê-lo aqui presente. Hoje o João vai apresentar um trabalho falando um pouco sobre o legado de Mário Moreira. Por que surgiu esse tema, Mário Moreira, lá na maçonaria? Apesar de todos saberem que Mário Moreira era maçom. Antes de mais nada, dizer que também fui aluno de Mário Moreira. Por uma ocasião do destino, ele já tinha se aposentado. E acho que em 99 ou 90, o colégio passou por a dificuldade de não achar professor de português. E ele saiu da aposentadoria e nos presenteou por um ano como professor. E eu nunca aprendi tanto. E esses ensinamentos da língua portuguesa eu carrego até hoje. Impressionante como só em estar presente em aula a gente consegue lembrar do ensinamento dele, que não era só um professor daquela matéria. Ele ensinava sobre a vida. Eram informações para o crescimento do homem, da mulher como um todo. Também eu tenho esse orgulho também de ter passado por isso. Então, João, ele apresentou esse trabalho na maçonaria. João faz parte da ordem Demolay, que é uma ordem que homenageia o nome Demolay, vem de Jacques Demolay, que era um templário. E essa ordem trabalha junto, é tutoriada pela maçonaria. Por quê? Porque isso é uma ordem de jovens que começa dos 12 aos 21 anos, e precisa, com todo grupo de jovens, ter adultos. Então a maçonaria está sempre próximo ali, os orientando. E esse nome, Capítulo Demolay, quando foi fundado em Jabaquara, precisava de um nome. E a gente pensou, tem que ser um nome de maçom, um nome de jovens, alguém que tenha uma ligação com os jovens, com o ensino. E fomos procurando os nomes. E a dificuldade foi tão grande de se criar esse capítulo, deu tanto trabalho para juntar as peças naquele mesmo momento, que o irmão falou assim, aí só se for uma mágica. Aí pronto, para juntar mágica, professor, trabalhar com adolescente, falei, Mário Moreira. E aí surgiu um outro irmão, soprou, só pode ser Mário Moreira. E aí o nome do capítulo surgiu, em pouco tempo a gente fez vários trabalhos de beneficência, foi reconhecido e ganhou prêmios nacionalmente. Então o João apresentou esse tema lá, e a gente vai trazer um pouco aqui, sem mais delongas, porque o palestrante é ele. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que os demolês ficassem em pé, só para apresentá-los. Aqui temos 4 meninos da ordem Demolay. O que está com um colar já padronizado, aí, paramentado, ele é o Hugo, ele é como se fosse o presidente, ele é o mestre conselheiro, que é um cargo que a cada 6 meses se renova. Pode sentar. Eu vou pedir para o irmão maçom Irã é quem coordena todo grupo, todo mandato, sempre tem um maçom que é o presidente. Ele é o presidente do Conselho Consultivo, que está na mão dele, que é Irã. Eu sempre gostei de estar nesse cargo aí, mas como venerável eu tive que passar para ele. João, a palavra é sua, a tarde é sua, fique à vontade. Me encontrar aqui na frente de todos esses meus colegas, esses olhinhos jogadores, esse sorriso engraçado. Começando a tarde, cumprimentando o venerável mestre da loja Paz de Liberdade, tio Alex, meus irmãos Demolay que estão aqui, Tiago e Daniel, meu outro irmão Demolay, mestre conselheiro Linho, meu tio Mação, presidente do Conselho Consultivo, PCC, tio Irã, a diretora dessa casa, os funcionários dessa casa, Dona Thelma, que é uma visita fora da curva, não é todo dia. Zé e Alcione, que costumam presidir essa lecção. Todos os alunos que estão aqui, em especial os filhos ou filhas de maçom, que eu sei que há pelo menos um eu tenho certeza, o resto não garanto. A coordenadora do ensino médio, Dona Emília. E como
como o tio Alex falou, esse trabalho surgiu no capítulo Demolei, no capítulo Mário Moreira, porque tivemos uma iniciação recentemente e os meninos novos precisavam conhecer quem era Mário Moreira, por que o capítulo dele se chamava Mário Moreira. E como foi muito bem falado, Mário Moreira era um tio maçom, é um tio maçom, né? Já é falecido, como você sabe. E o capítulo chama-se assim. Então, para darmos um sentido a esses meninos do porquê o capítulo que eles fazem parte, a organização que eles fazem parte, chama-se capítulo Mário Moreira, eu e o irmão Daniel fizemos esse trabalho, que foi uma pesquisa, um compêndio de informações sobre o professor Mário Moreira. E assim, o que nós buscamos nesse trabalho? A gente podia ter pesquisado, a gente fez com ajuda, com o auxílio da filha dele, Letícia Moreira Broto. Então ela passou informações muito específicas, as que ela pôde, porque, novamente, eram outros tempos. Então, como vocês vão ver ao longo da minha apresentação, Mário Moreira ele não tinha formação para ser professor. Ele não tinha especialização. Ele não era mestre, ele não era doutor. Mas ele não precisava disso para dar aula. Como fala num poema que nós mesmos do capítulo fizemos, que quem sabe a gente até emoldura no capítulo. Apesar de não ter nem doutorado e nem mestrado, era muito melhor do que muito acadêmico periquitado. Então, apesar de ele não ter as especializações que hoje seriam requeridas, ele foi um professor que marcou muito, e marcou muito não apenas na época que ele estava aqui no colégio, marcou muito e marca até hoje vocês, porque eu falei isso pela manhã e repito, se você estuda no teologia e você nunca ouviu falar de Carlos de Bois e de Mário Moreira, você não estuda no teologia. Marcou os alunos dele em sua época, marca os alunos até hoje, marca aqueles que sentem muitas saudades, marca seus hoje sobrinhos do capítulo Mário Moreira, honrando a gente, presenteando a gente, né? Eu acredito que se eles estivessem vendo, eu teria muito orgulho desse nome. Então, foi um professor, um maçom, um tio, um irmão, um pai, exponencial, fora da curva, um tipo de homem que não se vê mais tanto hoje em dia. Pode se ver, mas não se vê tanto. E a forma como a gente elaborou esse trabalho foi a seguinte: como nós não queríamos passar, nem lá no capítulo para nossos irmãos, nossos tios, algo que fosse enfadonho, algo que fosse chato, a gente não puxou um monte de data. Apesar de eu poder falar para vocês que ele nasceu em Rio Real, no dia 31 de julho de 1921, vocês não estão muito interessados nisso. Vocês vão esquecer essa data daqui a meia hora. Eu sei que, irmão, eu sou aluno. Então, nós buscamos trazer aquilo que Mário Moreira deixou após a morte nas pessoas, que é de fato o que valida. Certa feita eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei o seguinte para ela, que se eu tinha um objetivo em minha vida era mudar a vida de alguém de alguma forma. Para mim, se eu mudasse a vida de uma pessoa, eu já estaria satisfeito. E se esse também fosse o objetivo do professor Mário, de alguma forma, ele concluiu. Então, nós trouxemos aqui algumas cartas e algumas informações encontradas em livros e passadas por pessoas também. Pessoas que conheceram ele, que trabalharam com ele, que foram alunas ou alunos dele. Respondendo a seguinte pergunta: quem foi Mário Moreira para você? Então, as pessoas escreveram essas cartas e a gente no capítulo leu elas. E aqui eu também farei como na manhã, vou a ler. A primeira carta é de um colega e aluno do professor Mário Moreira, que foi aluno, na carta ele diz, por 2 anos e foi colega de trabalho aqui na secretaria do colégio por mais de uma década. E ele me conta, eu sou próximo dele, ele me diz que ele não era um aluno bom. Hoje esse senhor tem 60 e só está tantos anos. Especificar não fica bonito. Tem 60 e tantos anos e ele me conta: Joãozinho, eu era um aluno terrível. Eu faltava todas as aulas. Eu pulava o muro do bosque. Eu não ficava em sala de aula nenhuma. Os professores me tiravam da sala. A única aula que eu ia assistir era de professor Mário Moreira. E fui, por vezes, o melhor aluno de redação dele. Então, você pode ver que até esse tipo de professor, como Mário Moreira for em vida, comove até mesmo um aluno que não gosta da sala de aula, que não gosta de estudar. Porque, como eu falarei mais à frente, ele não dava aula, ele era professor. São coisas diferentes.
Então, começando a leitura dessa primeira carta, respondendo a pergunta quem foi Mário Moreira para você, o escritor dela fala o seguinte: retratar sobre a pessoa de Mário Moreira é uma prerrogativa de todos aqueles que convivem com esta exponencial pessoa. Grandes feitos ficaram registrados enquanto ele viveu neste mundo, mas sinto-me pequeno para discorrer com precisão o que representou na minha vida e na vida de muitos este grande fenômeno intelectual chamado Mário Moreira de Souza. Como professor, ele era didaticamente perfeito, sabia respeitar o seu aluno e era profundamente respeitado. E os seus ex-alunos podem constatar essa insofimável verdade. Ele preparava o aluno para a vida. Nas suas aulas, o assunto em pauta sempre vinha aladeado com um bom conselho para o futuro. E o que falar da sua vida espiritual? Nos púlpitos das igrejas, as suas pregações despertavam as atenções. Afinal, emanava da inspiração divina. Nas suas palestras, independentemente do tema abordado, o seu grau de eloquência se notabilizava. Por quê? Porque além de dominar com muita destreza o português, ele discorria sobre o assunto com conhecimento de causa. E, sobretudo, era abençoado por Deus com o dom da oratória. Posso testemunhar, porque tive 2 grandes privilégios. O primeiro deles, fui aluno deste preeminente professor pelo decurso de 2 anos, e colega de trabalho por 15 abençoados anos. Ao longo deste período, não poucas dezenas de vezes que trabalhávamos no colégio, desta feita, ele secretário, muitos alunos espalhados pelo Brasil afora vinham visitá-lo, na prova maior do reconhecimento pelo que representou este indelével professor para suas vidas. Pessoas que alcançaram êxitos nas suas vidas profissionais em áreas diversas. E por uma questão de ética, não vou mencionar os nomes destes ex-alunos, até porque são muitos. Mas estaria sendo injusto em não afirmar que não foram apenas os ex-alunos, mas outros sim, pessoas de outras esferas tinham este reconhecimento. Afinal, Mário Moreira de Souza era um exímio conselheiro, um homem do bem, um homem de invulgar solidariedade. No seu conceito, a vida humana era valorizada, independentemente da posição social. De quando em vez, nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de dificuldades extremas. São os chamados de sabores da vida. E é fato, muitos sucumbem. No entanto, o poder da autoestima do preeminente professor Mário Moreira era fascinante. Ele não se curvava ante as dificuldades. Sabia como ninguém administrá-las. Aos meus olhos, Mário Moreira de Souza foi um paradigma de vida. Todos que o conheceram testemunharam. Um homem dotado de um impoluto caráter e de grande conceito moral. Será por mim sempre lembrado. Saudade. Então, meus hoje ouvintes, fora daqui colegas, nessa carta a gente percebe que não só Mário Moreira marcou esse meu conhecido, esse senhor conhecido, como amigo, mas também como professor. E muitos podem se perguntar por que ele marcou como professor. Ele não tinha nem formação, realmente ele não tinha. Tampouco tinha qualidade suficiente para ser reconhecido. Qualidade não, me perdoe. Especializações suficientes para ser reconhecido formalmente pelo MEC. Mas ele é. Então, Mário Moreira é o tipo de homem o tipo de professor que não é pago para ser professor, não foi pago para ser professor. Ele era professor. Então, como eu já falei uma vez para o professor Alex, eu disse que ele era um professor e ele não era pago. Há uma enorme diferença. Porque pouco importa você sendo pago a ser professor, ir lá no quadro, ensinar a escrever e dizer para alguém 2 mais 2 é 4. Pouco importa você ir atrás do seu aluno, puxar ele, porque ele tirou 5.8 e não 6 na média. Esse tipo de coisa, para um professor, claro, o verdadeiro professor, como o Mário Moreira foi em vida, ele se importa, ele quer que você passe na matéria dele, ele quer que você tenha sucesso naquela área. Mas ele se importa com você. Então, para o professor, e não para aquele que vai ser pago, que é pago para dar aula, ele se importa com o que você é, e não com a sua qualidade em sala de aula. Ele se importa em ensinar, ele não se importa que você passe numa prova. Mário Moreira era esse tipo de homem. A gente analisa provas e constatam isso pela descrição de muitos, que muitas vezes nem sequer lembram das aulas de Mário Moreira, mas lembram de Mário Moreira. Então, deve ter algum aluno espalhado por Jabaquara, que foi aluno de Mário Moreira, de português, de redação, ou de literatura, que pode nunca ter tocado no livro na vida. Agora pergunte a ele,
se ele, como aluno de Mário Moreira, não se lembra desse professor notável. Certamente ele se lembra. Tanta notabilidade e tão fortemente foram marcados os alunos de Mário Moreira, que esse livro que eu trago aqui, estou andando com isso para cima e para baixo o dia todo, chama-se Saudação, os Bacafusas ao Professor, escrito por Luiz Gonzaga de Amaral Andrade, com a ajuda de alguns outros ex-alunos do professor Mário Moreira. E Bacafusas era um apelido que ele dava, uma carta futura escrita por uma amiga muito grande minha. Também vocês verão alguns apelidos carinhosos que ele dava aos alunos. Um dos apelidos é esse, Bacafusas. Se a gente for ver mais uma descrição de Mário Moreira, pelo autor desse livro, ele fala o seguinte: veja este professor, nos meus 12 anos, com seu dinamismo invulgar, na sua livraria, nas preleções famosas, nas aulas vibrantes, nas indas e vindas do ginásio para casa, cheio de livros e provas embaixo do braço. No estilo impecável, estou vendo a sua rigorosa caneta vermelha, traços fortes, notas rubricadas, em número por extenso. Não dava motivação para falsificador enganar em casa, sempre enfesado para os alunos de nota 4. Seu bom dia era um mau dia para muitos. Péssimo comerciante. Sua exigência com a letra bonita, as margens do papel, a estética, os exercícios de cópia, a ortografia, a pontuação, a dicção, a postura, a limpeza da escrita, o ordenamento das ideias e a clareza do texto. 4 e 5 para mim era consagração. Também para muito médico hoje, bom doutor de letra legível, que lhe deve a caligrafia. E os que não alinharam os berranchos das receitas, aprumaram a cabeça, escrevem bem com bisturi e acertam na cor. Esse professor de latim e português, que ensinava acima de tudo moral e ética, é, antes de mais nada, um vencedor, pelo que plantou e semeou neste meio século, a serviço da educação na Bahia e na formação de um sem número de profissionais que pontificam a vida brasileira. Pontuar também que nesse livro, Mário Moreira ainda era vivo ao lançamento desse livro. Então, por isso que se direciona a ele como se ele estivesse vivo, porque de fato ele não é. Então, tem mais algumas cartas para a gente ler, tem mais alguns conteúdos para a gente frisar, mas um muito importante para a gente não perder o fio da meada, porque Mário Moreira não surgiu aqui do nada, não apareceu aqui num dia qualquer. Mário Moreira, ele, como eu falei no início, ele não tinha formação para ser professor. Mário Moreira era formado para ser teólogo. Mário Moreira, aqui nos anos 50, 60, nos chamados anos de ouro, andava de patinga para lá e para cá. Então, ele não tinha formação para isso. Ele foi recrutado para dar aula de latim no Teodoro Egídio pelo Dr. White, em Salvador, se eu bem me lembro. Mas, ao desenrolar da história, os 50 anos que ele lecionou em sala de aula, a gente sabe que ele não deu aula só de latim. Hoje a gente não tem mais aula de latim, infelizmente, né? Mas ele deu aula de português, de redação, de matemática, do que precisava. Porque, como eu falei anteriormente, Mário Moreira não era pago para dar aula, ele não estava aqui forçado, ele não estava aqui porque ele precisava. Ele estava aqui porque ele era professor, ele não tinha formação para ensinar. Ele tinha formação para ser padre, para ser pastor. No desenrolar de mais uma carta, essa escrita por essa amiga querida que conheceu ele, que eu disse, que tem alguns apelidos curiosos que Mário Moreira dedicava a alguns alunos especiais. Ela fala o seguinte: o que dizer sobre essa pessoa? Um ser humano fora de série. O conheci em sala de aula, foi professor de literatura brasileira, redação e língua portuguesa. Quando entrava em sala, todos se silenciavam. Nunca levantou a voz para repreender qualquer aluno. Admirava sua maneira como conduzia os trabalhos em classe sem levar nenhuma anotação. Nem tampouco fazia chamadas, não precisava, pois ninguém faltava às suas aulas. Ficava admirada, pois ele tinha todo o esboço planejado, não em caderno ou folha de papel, mas em sua mente. Memorizava o nome de todos os alunos, porém, gostava muito de dar exemplos com personagens criados por ele, como Astrolábio, Bacafusa, Josefina, dentre outros. Chegava sempre no horário, e quando tocava o sinal para encerrar o período dele, não continuava nem um minuto. Finalizava com um sorriso, dizendo: continuaremos na próxima. Entendia que era para não tomar o tempo de seu colega, que entraria logo depois. E todos ficávamos ansiosos, como quem assiste a novelas para ver o próximo capítulo, com um gostinho de quero mais. Explicava o assunto como ninguém, de uma clareza que não deixava margem a perguntas. Tamanho era o entendimento dos alunos.
Tinha um poder de persuasão invejável, um verdadeiro doutor, mestre das letras, do português e da literatura. Sabedoria em pessoa. Usava uma frase que eu achava muito engraçada. Dizia que quando alguém passou pelo ensino fundamental, médio ou faculdade e falava empregando verbos com os pronomes sem concordância, tais como tu vai, tu quer, dizia: essa pessoa não se respeita, ou pode matar que é bicho, ou miséria humana. Havia momentos de descontração, assim eram as suas aulas. Aprendíamos nos divertir. Na semana de atividades avaliativas, suas provas estavam sempre cheirando a ar, frases dadas por ele. Como o professor era completo, na explicação, na didática, no controle de sala, nas brincadeiras, no respeito ao aluno e professor, na compreensão e muito mais. Percebia que havia no professor Mário o dom, a vocação, o amor pela sua profissão. Não deixou a desejar nenhum PhD. Como ser humano, era respeitado por toda a sociedade de Aguaquarense. Uma pessoa sábia, justa, honesta, íntegra, reservada, ética. Um pastor pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Tive o privilégio de ser seu aluno e, mais tarde, sua colega de trabalho. Sou auxiliar na secretaria do Colégio Teodoro Egídio e hoje sou substituto. Aprendi muito trabalhando ao seu lado. Era um homem firme em suas convicções. Cultivava a fé em Deus. Ficava horas ouvindo contar histórias e experiências de seus ex-alunos. Conquistei a amizade e confiança. Das suas muitas mensagens de otimismo distribuídas aos alunos, permanecem ainda hoje muitas delas em minha memória. Cito algumas. O que você faz hoje tem suas consequências para o futuro, é a semente que você está plantando. Ser hoje melhor do que hoje, amanhã melhor do que ontem. Eis o grande objetivo da vida. Você nasceu para ser bom e para ser feliz. O homem só é feliz quando se educa para ser feliz. Fraco é aquele que fraco se imagina. Há muitas outras, porém limitei-me somente a estas. Finalizo dizendo que meu querido professor Mário Moreira era um homem bom, culto, brincalhão, incentivador, otimista, conselheiro, os mágicos das preleções, psicólogo, confidente, um amigo fiel, um homem inesquecível, ficou na lembrança de todas as pessoas que eu conheci. Com essas algumas cartas, que já dei para ler aqui, vocês percebem que Mário Moreira foi muito importante para a escola. Já não basta todos falarem todos os dias para vocês, para mim também, que eu ouço sempre. Mário Moreira foi muito importante. Mas fazendo esse trabalho, e fazendo parte do capítulo que leva seu nome, percebe que por vezes a gente não dá valor. A gente esquece. O que é natural, porque uma geração nova, uma geração que não conheceu, que não teve contato com ele, principalmente por não haver uma biografia por ele feita sobre a vida dele, como por exemplo lá o professor Carlos de Blois, escrito por Armando Barreto Rosa, outro tio maçom que infelizmente faleceu no ano passado. Dele não há. Então, muitas informações que eu busquei com Letícia, que a gente buscou com o contato que as pessoas tiveram com ele, que a gente buscou histórias antigas, esses apelidos curiosos, histórias de embaraçosas sobre ele, né? Sempre há. E assim, como muita gente pode chegar para mim e falar agora, mas vocês estão passando o professor Mário Moreira como um homem perfeito, como um homem sem defeitos. E não é, porque, como fala em Harry Potter, para quem é fã aí vai pegar, todos nós temos treva e luz dentro. E a própria filha dele me falou, claro, irmão, meu pai tinha muitos pontos, tinha pontos negativos, tinha muito seu lado obscuro, foi a forma de falar que ela usou. Mas esse tipo de trabalho que a gente faz aqui não é para focar nisso. Não é para focar nas más qualidades, é para focar naquilo que ficou de bom. Querendo ou não, como diz Ariano Suassuna, que é bom de viver, é ruim de contar, o que é ruim de viver, é bom de contar. Então, a gente não está aqui para apontar o dedo. É uma questão de valorização. E vocês, sendo eu também, estou incluso nisso, a gente não tem noção de quem foi Mário Moreira, de quem há 30 anos atrás se encontrava ali, naquele quadrantezinho ali de cimento, declamando poesia, dando uma lecção, pastoreando. A gente não tem ideia. Tem um vídeo no YouTube postado pelo canal, se não me engano, do CTE ainda CTE, não tinha nem o B, de Batista, que é o Mário Moreira declamando uma poesia aqui, uma poesia que ele repetiu por tantas vezes, mas tantas vezes, que muita gente acha que foi ele que escreveu, o que não é verdade. A poesia vem do livro A Vitória da Vida, que
o que está escrito aqui na carta dessa ex-aluna dele, que fala fraco é aquele que fraco se imagina, ele certamente tirou dessa poesia, que eu vou ler. Eu ia deixar para o final, mas assim, já que eu estou aqui, já que eu já falei, a vitória da vida. Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como te não crês, tua descrença esmaga te deveres. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborou assim fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pense em grande e teus feitos crescerão. Pense em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte deslança. Mas o que, certo em si, vai firme em frente com a decisão firmada em sua mente. Essa poesia é muito falada, declamada, dita pelo professor Mário Moreira. Eu tenho certeza que marcou a vida de alguns mais velhos que estão aqui, que foram alunos dele. Minha tia, na casa dela, eu penso que eu não vou conseguir fazer uma coisa, ela vai lá e fala, fraco é aquele que fraco se imagina. Minha mãe também tem essa, eu me falo de Mário Moreira por algumas vezes, tem essa história, sempre essa poesia volta. Então, a gente, como nós, por estarmos inseridos aqui em Jaraguá, por estarmos inseridos no teologia, devemos, não que a atenção deva ser dada aos professores novos, aulas, quer deixar aqui, os professores novos, os professores que temos hoje, mas uma atenção especial àqueles da velha guarda, tanto aos que já desencarnaram, quanto aos que ainda estão aqui, que é um luxo, né? Temos hoje aí ainda da velha guarda lá que está aí? Não, tá? Deixa eu ver isso, senão ele vai dizer que não sou, velho. Então, eu já assumi na mente da mulher. Esses professores antigos que nós tínhamos, professora Paulina Light, quem fez o trabalho comigo ano passado sobre da feira, você vai saber. Carlos de Boa, Mário Moreira, Samuel, esses professores que hoje a gente não tem mais, que hoje é difícil a gente ter acesso a esse material, que hoje a gente ouve falar. E quem gosta de coisa, quem aprecia os tempos passados, fica com aquela memória saudosista na cabeça, rebobinando eventos que poderiam ter acontecido, então que você ouviu acontecer. Eu perguntei para uma ex-aluna de Mário Moreira se ela lembrava de alguma coisa assim, específica de Mário Moreira. Ela falou, e isso eu até estranhei porque me pareceu muito um evento recente com um professor. Ele, numa sala de aula, contando sobre um jogo, futebol americano. Nem ela soube me descrever. Mas que ele estava assim em sala de aula, pegou o piloto, estava falando do jogo, e ele foi lá e jogou isso aqui. E o piloto, apagador, foi no rosto da menina, fez assim na menina. Aí ele falou, me perdoe, ele machucou. Ele falava, me dizem, foi me dito, que ele falava assim, tudo certinho, pouco a pouco, mas falava certinho. Então, para finalizar, deixa eu ficar assim. Vocês, olha ele aí, velha guarda. Então, não dá para fazer que nem a turma da manhã, viu ela aqui? A turma da manhã ganhou 5 minutos de intervalo, desculpa, não dá. Finalizar com a poesia que eu disse, com a poema, que foi obra do capítulo Mário Moreira, que fala um pouco sobre Mário Moreira. Aí depois a gente pode ir para o intervalo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Mário, sobre o capítulo, provavelmente eu, os irmãos, meus tios, nós vamos estar aí na cantina, porque como manda o ditado, demolei, chegou, comida acabou. Então, se quiser falar para a gente provavelmente vai estar ali. Também fazer uma merchandising aqui. Dia 27 de outubro, o povo da minha sala não aguenta nada.
Dia 27 de outubro, Festival Hambúrguer do Demolei em parceria com o Nobre Grill. Se você ainda não viu a propaganda, se você não sabe ainda, sinta-se convidado. O bilhetinho para ir, para fazer parte. Pode falar comigo, que sou quem está aqui todo dia. Tem gente que nunca me vê nesse colégio, mas eu estou aqui. E então, para finalizar agora, eu vou terminar de ler esse poema sobre Mário Moreira. Mário Moreira de Souza, nascido em Rio Real, descrito como fiel e leal, tendo seu sol nascente 31 de julho de 1921. Foi ele, por mais de 50 anos, tido como professor número 1. Lá em Salvador, de batina e teólogo, fora recrutado para ensinar latim no Teologia. Atingido o sol meridiano, fez de suas oportunidades realidades. Maçom exemplo, pai modelo, professor sem igual. No tratar com os bacafusas, severo, porém cuidadoso. No tratar com seus irmãos, um exímio familiar. Quanto a seus sobrinhos, traz alegria e motivação, mesmo após desencarnação. Sem firula em sala de aula, ensinava de português a aritmética na hora que a chance dava. Não precisava de mestrado, tampouco doutorado, para saber mais que muito acadêmico periquitado. Eterno professor, que até agora nos rende valorosas lições. No sol poente, cruzando quase um século, mostrou o que é ser professor com exímio saber, e deixando-nos com saudades, memórias e saudosismo impreenchido. Se podemos dizer que nossa derrota não é caso decidido, bem, a ele dar-se-á a decisão firmada em nossa mente. Você é João? Pedi à mãe de João que venha aqui para entregar um certificado a ele. Certificamos que o aluno João Felipe Souza Reis proferiu palestra aos alunos do ensino fundamental, anos finais e ensino médio na lecção do Colégio Batista Taylor Egídio sobre o tema Capítulo Mário Moreira, não sei se se fala, número 947, biografia do professor maçom Mário Moreira. Muito obrigada. Entregue.